Eu sou a professora Cristiane e hoje nós vamos falar um pouco sobre função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau, ela pode ser representada como f de x igual a x mais b, onde o a e o b são constantes a serem determinadas. Cabe colocar que o a sempre precisa ser diferente de zero, pois se ele fosse zero, como ele acompanha a variável x, a função se tornaria uma função constante. A função do primeiro grau tem esse nome justamente porque o expoente da nossa variável x é 1. Podemos também escrever a função do primeiro grau como y igual a x mais b, ou g de x, h de x, qualquer letra em função de x. Zeros ou raízes. Como a gente calcula, então, um zero é uma raiz de qualquer função, tá? Não necessariamente apenas a do primeiro grau. Sempre precisamos procurar os pontos onde ela vai cortar o nosso eixo x. E para cortar o eixo x, a gente vai ter o nosso y como zero, a nossa ordenada zero. Então, vamos tomar como exemplo f de x igual 2x mais 2. Então, o nosso f de x vai ser zero, 2x mais 2. O 2, agora a gente tem uma equação do primeiro grau, então o 2 vem para cá negativo. E o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o nosso x, a nossa raiz, vai ser menos 1. É onde ela corta, então, o nosso eixo x. Pensando graficamente a função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau, ela vai ser representada por uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente, e ela é determinada pelo a. Então, quando o nosso azinho for positivo, nós falamos que ela é crescente. Quando o nosso azinho é negativo, a nossa função, o gráfico dela vai ser decrescente. Então, observando os casos que a gente tem aqui, né? Nessa daqui, todos o nosso azinho é 2 e as três retinhas são crescentes. Nessa daqui, o nosso A é menos 2, então vai ser decrescente. O que mais nós podemos observar, então, no gráfico? O B, que é o número que fica sozinho aqui atrás, ele é onde corta o eixo Y. Então, na nossa função f de antes, que é verdinha, ela vai cortar no eixo Y no 2. A função g, que é esta daqui, ela vai cortar no 4. E a função laranja, ela vai cortar o eixo Y no menos 1. Então, o nosso Bzinho, ele significa onde corta o eixo Y. Mesma coisa na decrescente, né? Então, no 1 e no 3, que é o que a gente pode observar nessa função P e nessa função Q. A raiz, ela não é visível, que nem a gente identificou o A e o B numa função. Mas a raiz a gente sabe que é onde corta o eixo X. Então, essa primeira que a gente fez no exemplo anterior, 2x mais 2, a nossa raiz tinha sido menos 1, que é exatamente onde corta o eixo X. Então, caso eu queira dizer, né, olhando apenas no gráfico, não na função, qual vai ser a raiz dessa equação aqui, que é a nossa função g, ela corta o eixo x no menos 2, então a raiz dela é menos 2. Da mesma maneira, a nossa função q. Nossa função q é esta daqui, e ela vai cortar o eixo x na metade do 1 e do 2. Então, provavelmente, a raiz dela será 1,5, tá? Então, sobre o gráfico, ela sempre será uma reta, onde corta o eixo x é a nossa raiz, onde corta o eixo y é o nosso b, e o a determina se a função é crescente ou decrescente. Então, agora nós vamos fazer alguns exemplos para determinar mais alguns conceitos. Então, o nosso primeiro exemplo tem uma função 2x mais 1, e eu quero calcular quanto que é o f de menos 1. Observe que o menos 1 está exatamente no lugar do x. Então, para fazer essa conta, a gente vai fazer o quê? No lugar do x, trocar por menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2, menos 2 mais 1, menos 1. Então, esse vai ser o resultado para a nossa equação. O valor de x para f de x igual a 3. Agora, a gente
está querendo descobrir qual vai ser o valor do x quando esse f de x for 3. Então, o nosso cálculo vai ter que ser 3 igual 2x mais 1. E aí temos uma equação do primeiro grau, letra para um lado e número para o outro. Quem troca de lado, troca de sinal. 1 menos 3 menos 2, passou dividindo, menos 2 dividido por menos 2, vai dar 1 positivo. Então, esse é o valor do x para que o nosso resultado seja 3. A raiz da função. Então, a raiz da função é quando corta o eixo x e o nosso y é zero. Então, a nossa função é 2x mais 1. Vou só conferir. 2x mais 1. Então, o 2 vai vir para cá negativo, o 1 ficou, passou dividindo, vai ficar menos 1 meio. Ou, se alguém quiser colocar, menos 0,5. Essa, então, é a raiz e provavelmente é onde será o corte no eixo x. A ordenada onde a função corta o eixo y. Então, pensando que a nossa função é 2x mais 1. O nosso B identifica onde corta no eixo y. Então, ordenada onde corta o eixo y vai ser y igual a 1. A função é crescente ou decrescente? Novamente, apenas observando. Se nossa função é 2x mais 1, quem caracteriza crescimento e decrescimento é o nosso A. Como o A é positivo, quer dizer que a nossa função vai ser crescente. Então, agora analisando o gráfico dela, que eu já plotei no GeoGebra, então, analisando a nossa função aqui, que era 2x mais 1. Então, o que a gente analisou antes? Que o nosso eixo y é cortado no 1, que a nossa função é uma reta representada por uma reta crescente, porque o A é positivo, e a nossa raiz tinha dado menos 0,5, que é onde corta o nosso eixo x. Ok? E vamos fazer também uma atividade um pouquinho mais prática para conseguir entender a ideia do que a gente fez antes, o f de um número e calcular um número para que a função tenha um certo valor. Então, Carlos é dono de uma empresa e o salário de seus funcionários é dado por um valor fixo e uma taxa variável, de acordo com o número de horas extras trabalhadas. Então, a função que representa o salário pago por Carlos está representada aqui, onde S é o salário pago e T é justamente o número de horas extras trabalhadas. Então, pensando nesta função, vamos calcular qual vai ser o salário recebido por um funcionário que trabalhou 5 horas extras. Então, as nossas horas extras é o nosso T. Então, quer dizer que nós precisamos calcular S do número 5, ou seja, quanto que vale a função no número 5. Então, na função, trocamos o nosso T por 5. E aí, primeiro, faça multiplicação, 15 vezes 5, 75, 1022 mais 75, 1097. Então, quer dizer que o salário de quem fez 5 horas extras vai ser de R$ 1.097. E a nossa próxima pergunta. Agora, eu sei que o funcionário recebeu um salário de 1.172. E a pergunta é quantas horas extras ele trabalhou. Então, esse 1.172 ele vai estar no lugar do S, que é o nosso salário, e aqui a gente copia a função. E o nosso objetivo é justamente calcular esse T, que representa a quantidade de horas extras. Então, aqui ficou uma equação do primeiro grau, né? Então, o 15 vai vir para o lado de cá, negativo, e o 1072 vai vir para o lado de cá junto com o número. Então, menos 15t é igual. E aí, cuidado que eu preciso fazer 1172 menos 1022. Então, vai ficar 0, 7 menos 2, 5, 1 e 0. Então, vai ficar 150 negativo, porque eu tinha 1122 menos 1172. Então, agora o nosso 15 que estava multiplicando vai passar dividindo.
e menos 150 dividido por 15 é 10 positivo. Ou seja, ele vai ter que trabalhar 10 horas, ou seja, trabalhou 10 horas para que o salário dele fosse de 1.172. Certo? Então, o básico de função do primeiro grau era isso, e espero que vocês tenham gostado.